Kobe se tabareco, Poranga e Baiti, Xerecó de Urupara, Xerecó de Uribá, Xerecó poce poçanga, Xerecó poce poçanga, Xerecó poce poçanga, Bairrã Jurarandi, Bairrã Jurarandi, Bairrã Jurarandi, Bairrã Jurarandi, Kobe Tupami, Kobe se tabareco, Poranga e Baiti, Xerecó de Urubara, Xerecó de Uribá, Xerecó poce poçanga, Xerecó poce poçanga, Xerecó poce poçanga, Bairrã Jurarandi, Bairrã Jurarandi, Bairrã Jurarandi, Bairrã Jurarandi, Kobe Tupami. Nós somos do tronco Tupinambá, né, de Olivença, que nosso avô era de lá. Só que a minha avó, meu pai, as minhas tias já nasceram já na região de Pau-Brasil, onde, né, é a aldeia Pataxó-Ranranhe. Por quê? Pataxó-Ranranhe é mistura de povos. É um local onde tem várias etnias, como já foi falado. E essa luta desse território, em busca desse território, aconteceu em 82. Né, uma época que eu não era nascida ainda, não tive o privilégio de começar a luta desde aquela época, né? Mas eu aprendi muito, né? Aprendi muito com o passar do tempo, com a minha família, principalmente com os meus tios, porque eu não tive muita convivência com a minha avó, porque a minha avó era a nossa maior referência, mas quando ela morreu eu era muito criança ainda, não tive tanta convivência com ela assim. E tudo hoje, o que eu sei, o que eu aprendi foi com os meus tios, né? E uma coisa que você falou, assim, quem foi a minha maior referência, eu jamais na minha vida ia dizer que era essa pessoa, mas com o tempo eu nomeei essa pessoa, com a convivência. Né? A minha maior referência de mulher indígena hoje é a Tia Maria, né? Que foi a primeira professora indígena do nosso território. Ela que foi, né, a primeira professora que alfabetizou todos os alunos ali. E a maior referência é por ver, né, uma pessoa muito forte. Em tudo que ela faz, ela coloca força. Em tudo que ela faz, ela coloca amor também, porque hoje ela vê pessoas hoje dentro da nossa comunidade ser professores, médicos, enfermeiros, técnicos. Então foi tudo que veio dela, né, advogados. Então assim, isso para mim é uma referência. E hoje eu quero falar também em relação ao contexto do indígena urbano, porque é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na cabeça dessa sociedade, porque o indígena hoje não sai da sua comunidade porque ele quer. Ele não vai deixar o seu habitat natural, a sua vida, o seu convívio com a sua família, porque acha bonito viver na cidade. Não. Por quê? Porque eu saí da aldeia, porque eu fui mãe nova, né? Por ser mãe solo, não tinha como criar minha filha, porque eu não tinha emprego. E eu precisava sair para poder trabalhar para criar minha filha. Mas eu tenho falado isso, eu saí da aldeia, mas a aldeia não saiu de mim, porque eu sempre que posso estou dentro da aldeia. Eu estou em contato direto com a minha família da aldeia o tempo inteiro.
Então sei das coisas que acontecem lá, sei das atualidades, né? Canto, ritual, tudo que vai ter dentro da aldeia, tudo dentro. Estou sempre, às vezes, até participando de fora mesmo. Então, hoje, com essa tecnologia, né? Ela nos traz isso, ela nos proporciona isso, né? Mesmo longe, está perto. Eu sempre, quando eu estou muito mal, já aconteceu isso, não foi uma vez, assim, às vezes eu estava indo para o trabalho, eu estava muito cansada, muito mal, e às vezes eu mandava uma mensagem para a tia Maria e falava assim: tia, canta para mim, eu estou precisando ouvir a senhora cantar. E ela tá ali, às vezes parar o que ela tá fazendo e mandar um ritual. E aquilo para mim era como se fosse um combustível para minha alma, né? Eu ouvia aquilo ali indo num caminho, repetia várias vezes. Quando eu chegava no meu serviço, eu já estava calma, já estava bem. Né? Eu sinto essa fortaleza através do canto. Né? Eu tenho essa coisa mais assim com ela, mas geralmente tem esses cantos também no grupo da família, que vira e mexe, a nega também tá cantando. E é uma coisa legal, porque eu gosto. Às vezes quando eu tô querendo, vamos ouvir um ritual. Ela esses dias falou: eu não sou eterna, eu vou encantar. Eu vou encantar. E quando ela fala isso me dói, porque a gente nunca tá preparado para perder alguém que a gente ama, né? Eu tenho uma referência muito grande pela minha avó materna, que era a mulher mais maravilhosa também da minha vida, porque eu falo assim que os avós deveriam ser eternos, porque a minha avó era tudo, tudo para mim, era minha mãe, era minha amiga, né? E ela sempre estava do meu lado, me apoiando, falava: minha filha, não deixe de estudar, não deixe de estudar. Aquele carinho, o amor, tudo, 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 tudo. Foi referência sempre uma mulher na minha vida, né? De tudo, foi a referência para mim, sempre foi a mulher. Mesmo, às vezes, achando que a sociedade fala que nós somos sexo frágil, mas nós mulheres somos fortes. E eu tô tentando aí levar minha filha para essa realidade, né? Aonde eu vou para encontros, eu levo ela, quero que ela participe, quero que ela ouça, porque é o futuro da manhã, os jovens, as jovens, que elas venham ser mulheres fortes, guerreiras, né? Como as nossas avós foram para nós, né? Sermos referência para elas e elas para os filhos, sobrinhos e etc. Na verdade, eu faço uma pergunta: por que a sociedade, em pleno século XXI, ainda se incomoda tanto com o indígena fora da aldeia? Porque a sociedade hoje se incomoda tanto por ver o indígena com celular. Por que nós, povos indígenas, não podemos sair da aldeia? Não podemos trabalhar, não podemos ter um celular? Por que a sociedade hoje não trabalha em si para falar a verdadeira história referente ao Brasil, que ele nunca foi descoberto e sim invadido, né? Porque a sociedade não se preocupa em derrubar, né, essas PL 490, 191, que querem eximar os povos indígenas. Porque eles não se preocupam em relação a isso. Porque a nossa maior briga hoje, o nosso maior sonho é ver os territórios indígenas demarcados, porque é algo que está na Constituição Federal, é algo que nos tem direito ali, porque no artigo 231 e 232 deixa bem claro quais são os direitos dos povos indígenas. Tem algo que me marca muito a minha infância. Eu acho que eu tinha em torno de 15 a 16 anos, quando meu tio, né, o cacique Nailton, chegou para mim e me entregou uma Constituição da minha mãe. E aquilo ficou marcado na minha memória até hoje, porque ele falou assim: tá aqui, é para você aprender. Porque ele sabe aquela parte ali, e ele também foi uma das pessoas que fez parte da época da Constituição. Ele estava lá, um dos indígenas também, que estava lá, dentre outros do nosso território também. Como não era da minha época, né, eu não sei todos, mas o meu pai também estava junto com ele. Assim, da minha família, né, são as pessoas que eu me recordo, porque eu não era nascida assim, nessa época, como eu já falei. E então, eu fiquei pensando, eu sempre admirei a forma dele falar, dele se articular e tudo. E aquilo ali me chamou a atenção, mas eu comecei a ler.
Aí um dia ele me perguntou, e aí, já sabe alguma coisa? Aí eu falei, a primeira parte eu já sei. Aí ele me perguntou, então fala pra mim. Aí quando eu falei pra ele, são reconhecidos aos índios, sua organização social, costume, língua, crença e tradição, e as terras que originalmente ocupa, competir na união, demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Então isso aí está bem claro. Nós sabemos que a terra é da união, mas os frutos dos povos indígenas, né? Hoje nós estamos vendo um representante colocado na FUNAI, que era para trabalhar e ajudando nós, povos indígenas, eles são contra os povos indígenas. Estamos vivendo aí o massacre dos Yanomamis, que nós estamos falando aí nas redes sociais. Cadê? Aonde vê crianças sendo estrupadas, onde você vê pessoas, né, sumindo e ninguém lhe dá um posicionamento, né? Ninguém dá um posicionamento. Aonde nós estávamos ali lutando sobre essa PL 490, né? Aonde essa 190 que dá direito aos garimpeiros entrar em terras indígenas e querer tirar os minérios, destruindo o nosso solo. Como que nós vamos viver, plantar daquele solo destruído? Então, é como eu falei, a mulher indígena, ela sempre esteve na frente da luta. Nunca teve uma retomada que a mulher esteve sem a luta da mulher. Nunca existiu um guerreiro sem uma guerreira do lado, segurando na sua mão. Mesmo sendo muito nova, participei de algumas retomadas. Sei quão difícil é estar em uma retomada. Você ter que dormir em um pedacinho já dormir em cima de papelão, né? Ficar doente. Você subir serra, você chegar lá e você não ter água para beber, ter que chupar limão, aqueles limão que lá tem muitos daqueles limão balão, né, para tentar saciar a sua sede. Então já passamos diversas coisas, ou você tá ali lutando pelo seu território e de repente chega a polícia para fazer uma reintegração de posse. Nossa, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Quando aquelas polícias chegaram e nós tivemos que desmontar tudo e ter que sair daquilo que é seu por direito, né? Que país é esse? Quanto mais de nós, povos indígenas, tem que morrer para que nós chegamos ali a ganhar o nosso território? E isso é, como eu falo, isso é a nossa maior luta. Hoje, nós, Pataxós Ranrã, temos o nosso território demarcado, que aconteceu lá em junho do ano de 2012. Né? Mas por isso, quer dizer, nosso território está demarcado, eu vou cruzar os braços, dane-se os outros parentes. Não, nós não estamos felizes, totalmente felizes, porque foram 54,100 mil hectares de terra dos povos Pataxós Ranrã, né? Então, hoje, nós estamos vendo os nossos outros parentes sofrendo por não ter o seu território demarcado. Então, é sobre isso que nós precisamos falar, é sobre essa necessidade de quando tem pessoas que estão dispostas a nos ajudar, pessoas que estão dispostas a falar assim, não, vamos sentar, vamos ouvir a história dos Pataxós Ranrã ou de qualquer outro povo. Porque essa luta parece que não tem fim. Eles sabem que nós somos fortes. Mas eles estão querendo nos vencer pelo cansaço físico, cansaço emocional. Porque se você vai para Brasília, você tenta querer falar com o presidente, não é recebido. Se você vai para Salvador, que tenta falar com o governador, não é recebido. A partir desse momento, isso faz você ficar triste. Fala assim, nossa, você teve aquele esforço, você sair do seu território e chegou lá e você não foi ouvido. Será que vale a pena ainda continuar? Vale a pena, mas aí a gente olha as crianças. Porque se a minha avó, o meu bisavô ou os outros parassem com uma luta, como a dona Maura estava contando ali no início, hoje nós não estaríamos aqui, né? Hoje nós não estaríamos aqui. E se nós pararmos, como é que vai ser o futuro dessas crianças? Então a gente não pode parar. A gente não vai parar. Eles não vão nos calar. Né? Tanto mulher, quanto criança, quanto homem, nós não vamos parar, porque nós necessitamos de um posicionamento,
nós precisamos que eles resolvam nossa situação. Então, o que passa assim várias coisas sobre a luta, sobre a experiência de estar nessa caminhada aí, hoje de reunião de mulheres, de encontro de mulheres, né, em falar sobre violência doméstica, sobre a experiência que tivemos da parente que foi assassinada, né, da história que ela falou de Lorena, né, que foi morta ali com a sua filha no colo. Quer dizer, sabe, até quando isso? Até quantas Lorenas vai ter que ser assassinada para a gente ver que realmente essa Lei Maria da Penha venha, né, fazer valer aquilo que está ali. Então, assim, é muita coisa. Não só um, nem dois. São muitas. Eu vi a minha tia relatando de uma das irmãs que passou por violência doméstica. Eu já tenho uma experiência bem próxima de uma outra tia também que sofreu e a gente via, a gente era muito criança, o marido jogando ela na parede, era parede onde a casa era de tábua, e a gente escutava só o baque, a gente era criança e não podia fazer nada. No outro dia ela acordava com o olho roxo e a gente não podia fazer nada, e aquilo ali, sabe, aquela impotência dentro de você, sabe? Poxa, ele é adulto, ele machucou ela e a gente não pode fazer nada, né? Ver ela chorando ou até mesmo fingindo que estava tudo bem por causa de nós que estávamos ali. Então, é muito sofrimento. É muito sofrimento e a gente precisa de ajuda, de socorro mesmo, em todos os aspectos. Mas um dos maiores movimentos indígenas hoje ainda é em busca da nossa demarcação de territórios. E a gente precisa lutar, precisa lutar. Eu aprendi também, na época que eu convivi dentro da aldeia, ouvia falar sempre assim, que a união faz a força, sabe? Que junto nós somos mais fortes, que o cordão de uma dobra, ele é mais fácil de ser quebrado. Agora, quando você junta 2 ou 3, não. É como eu falei, a gente poderia cruzar os braços e dizer o território do Pataxó está demarcado. Mas nós não vamos fazer isso, porque os nossos parentes de outras etnias não têm o seu território demarcado. Então a gente precisa parar e refletir, falar assim, eu não vou brigar com meu parente. Não, vamos parar com esse negócio de briga interna. A gente tem que brigar com o governo. É ele que é o nosso alvo, é ele que é o nosso inimigo. Nós estamos vivendo um atual governo de genocídio, de genocida, um governo que é anti-indígena, um governo que não quer e não apoia nada que venha favorecer o nosso povo. Recentemente ele deixou aí em pauta dizendo que se o STF votar a favor ao marco temporal, a favorável aos povos indígenas, ele vai contra aquilo que o STF falou. Então, assim, sabe, são coisas que não dá para falar assim, será que ele tem noção daquilo que ele está falando? Será que ele tem noção das vidas que ele está destruindo, dos sonhos que ele está acabando? E outra coisa também que me chama a atenção, e é um pedido também, que nós estamos vivendo um ano de eleição, né? E que nós, povos indígenas, venhamos aprender a votar. Que a gente não podemos confiar em governo. Antes de ganhar, todo mundo é bonzinho, todo mundo promete. Eu já vi algumas promessas aí em redes sociais. Mas quando fala em questão de demarcação de território dos povos indígenas, você nunca viu, nenhum deles bateu o martelo. Eu vou fazer isso. Nenhum. Então nós não podemos acreditar em falsas promessas de político. Eu falei recentemente isso nas minhas redes sociais e falo agora. Não gosto que misture causa indígena com política. Causa indígena, política é política. Não dá para confiar mais, não dá. Nós estamos cansados, a gente precisa que a sociedade, que o governo haja. E haja rápido, porque não são 522 anos de luta, é muito mais, né? É muito mais. Eles querem fazer nessa PL 490 aí, dizer que a nossa história começou em 88.
começar a reconhecer as terras a partir de 88. Não é verdade isso, né? Se nós estávamos antes da invasão, eu falo assim, eu nunca me vejo como liderança, não sou liderança, não me vejo, porque às vezes assim, você tem que ter muito sangue frio e ao mesmo tempo, às vezes eu vejo a necessidade de estar também no meio, falar, porque é revoltante você ver essas coisas, né? E a gente precisa ver. Mas, assim, mas se eu não falar, quem é que vai falar? Se eu não fazer a minha parte, como a Dona Maura mesmo falou, quem é que vai fazer? E são essas experiências dos nossos anciões, né, que a gente vem trazendo para hoje. E nós precisamos disso. Nós, mulheres indígenas, juntamente com nossos guerreiros, né, homens, lutando junto. Porque, como eu falei, sempre falei, né, Muká, Mukaú, né, unir, reunir, né. E a gente precisa estar aqui, ó, unido, em união, fazendo uma só força, né? Em um só propósito, porque o nosso propósito maior em relação à nossa demarcação de território. A gente precisa disso, né? Para que os povos indígenas em si, eles venham descansar um pouco, sabe? A pessoa fala, ai, mas já vai de novo para uma reunião, esse povo é um bando sem que fazer, não. A maioria dessas mulheres deixaram sua casa, seus maridos, seus filhos para estar aqui, porque elas sabem que se elas não vier lutar, as coisas não vão acontecer. Ah, eu não vou hoje, não vou amanhã, e vai estacionar aqui. E a gente precisa disso, sabe? Poderia estar fazendo um outro, mas a gente escolheu estar aqui. A gente precisa estar aqui. Precisa de mais mulheres para falar sobre isso. Precisamos de mais representantes, como está escrito ali. Não só mulheres indígenas, mas todas as mulheres. É todas as mulheres, né? A gente precisa, é como falou assim, ah, mas aconteceu lá, você nem conheceu aquela, mas é só no fato de ser mulher. Recente, nós vivemos um caso bem visitado da minha prima Priscila, que foi brutalmente, né, covardemente, né, ali espancada por um policial. E está ainda em estado de recuperação, mas ela me falou algo que mexeu muito comigo, que um dia que ela foi fazer um exame em Ilhéus, que ela viu um policial, ela entrou em pânico. Uma pessoa que está ali naquele cargo, que é para fazer a segurança das pessoas, ele quase matou a minha prima. E foi algo assim que chocou muito, não só nós da família, mas qualquer pessoa que olhar aquele vídeo, ver a forma que ele agiu de uma pessoa indefesa, sabe? Uma mulher teve o seu corpo violentado por um cacetete. Só na cabeça foram 3 cortes, os seios dela todo roxo, os braços. Como que uma mulher, né? Bate num seio, as coxas. Então, assim, num país que nós vivemos hoje, onde a mulher é agredida não só pelo marido, pelo assaltante, pelos policiais. Então, é revoltante. E nós mulheres sabemos da nossa força. É como tem falado, nós mulheres não só servimos para gerar filhos, ou só cuidar de filhos, ou só cuidar de casa e marido. Nós podemos ser o que nós quisermos. Hoje nós podemos ser uma presidenta, advogada, juíza, promotora, professora, o que quiser. Basta nós querermos ser, né? E lutarmos por aquele nosso sonho, nossos objetivos. Eu sinto a necessidade de falar em relação a essa questão, porque e na maioria das reuniões que nós tínhamos interna, que geralmente era todo final de semana, a gente sempre conversava sobre isso, né, de território, de demarcação do nosso território. A partir do momento que o povo Pataxó Rarrães entendeu que era unido, que eles iam conseguir chegar o seu maior sonho, que era a demarcação do seu território, aí sim eles conseguiram a vitória, unindo. Começaram a parar de dividir, ah, você é do povo tal, isso, você é do povo tal, você é da família tal, não. Nós somos indígenas. E se nós se unir, nós vamos conseguir. E conseguiu. Nós conseguimos. Com muito esforço, com muita morte, com muita luta. Muitos guerreiros, né, como o Samado, uma pessoa que eu não conheci, que não era da minha época, mas eu conheço a história também, que era cacique.
né, representante da nossa comunidade, que estava ali de frente, né, também. Ele faleceu e ele não pôde ver, né? A minha avó, meu tio José também, que morreu em uma retomada, né, que não pôde ter socorro, ele passou mal, mas de um lado era pistoleiro e do outro lado era serra, não tinha como, né? Aí quando chegou, ele já não tinha mais vida. Então são essas histórias, são essas coisas que nos faz levantar a cabeça e falar assim, a gente precisa seguir por aqueles guerreiros que lutou lá atrás, por nós estarmos aqui, e nós temos que lutar pelas essas crianças que estão aí por vir. E nós vamos conseguir. Não sei quanto tempo mais vai durar, não sei se a gente vai estar mais aqui, mas enquanto houver um indígena, saiba que o nosso maior tema é ser resistência. Nós somos resistência. Foi isso que eu falei nesse encontro de povos indígenas ali em São Paulo a semana passada. Falei isso para os parentes. Nós somos resistência. Nós somos resistência. E diga ao povo que avance. Né, como o nosso, junto, né? E junto venceremos. Porque aquele cacique Marco Chucuru, ele foi eleito prefeito e ele não está podendo exercer por causa de brigas. E ele está lutando para fazer, quer dizer, ele ganhou, né? O povo foi lá, fez exercer a democracia e ele não está podendo exercer o cargo dele de prefeito da cidade, por ser um indígena. Por ser um indígena. Então, assim, são essas coisas, sabe? Até quando? Até quando as pessoas vão se incomodar tanto com o indígena com um iPhone, com o indígena com carro, com o indígena com cargo? Se o indígena lutou para ter aquilo ali, por que ele não pode ter? Se nós hoje estamos fora e hoje usamos as redes sociais para ajudar na nossa luta. Porque é uma ferramenta que a gente pode divulgar. Vai ter um encontro, você divulga na internet. Se vai ter isso, você vai divulgar ali. A gente pode usar isso aqui como um meio. Um meio. E a gente não pode mais. Não é momento de recuar. Não é momento de ficarmos parados. Nós vamos vencer. Mais essa luta, mais essa batalha. Hey, hey. Hey, hey, Anapue. Hey, hey, Anapue. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, Anapue. Hey, hey, Anapue. Hey, hey. Awere.